O cantor Diego Damasceno de Souza, de 29 anos, suspeito de agredir a namorada Kaline Milena, de 30 anos, foi absolvido depois de uma decisão da justiça por falta de provas. Priscila Mello está com a gente, a partir de agora vai trazer outros detalhes. É isso, Amaral, bom dia também para você. Um caso que teve grande repercussão aqui na capital amazonense. A gente lembra que foi no início ainda do mês de abril que a Kaline Milena, no dia 7 de abril, procurou a delegacia especializada em crimes contra a mulher para registrar a denúncia contra o então companheiro dela, o cantor Diego Damasceno. Ele teria agredido essa mulher, inclusive ela teve os dentes quebrados. E o processo começou a tramitar no Ministério Público aqui do Estado. Só que ontem aconteceu o julgamento e o cantor Diego Damasceno foi absolvido por falta de provas. Só que a gente conversou com o promotor de justiça desse caso, o Davi Câmara. A gente tenta explicar de uma forma didática também para todo mundo entender o que aconteceu. Vamos acompanhar. A absolvição se decorreu em razão da aplicação da legislação prevista no Código de Processo Penal, que determina que a Justiça não pode condenar alguém apenas com elementos escolhidos na fase do inquérito policial. É necessário a realização de provas na audiência de instrução e julgamento. É nessa audiência de instrução e julgamento que o Ministério Público tem o dever de provar para a Justiça que tudo que foi declarado pela vítima na delegacia de polícia que constituiu o inquérito policial realmente aconteceu. No caso desse processo específico, a vítima decidiu não falar sobre os fatos. E quando a vítima tem esse direito, essa autonomia de vontade para não ser revitimizada institucionalmente pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público ou pela Defesa, quando ela manifesta o desejo de não contar o que aconteceu, isso faz com que o Ministério Público não produza essas provas na audiência de instrução e julgamento. E essas provas é que são necessárias para a Justiça condenar uma pessoa. Então, sem realização dessa produção de provas, o réu foi absolvido justamente por falta de provas. Mesmo tendo a divulgação na mídia de fotos, o laudo de exame de corpo de delito da vítima, mas era necessário que ela desejasse colaborar com o Ministério Público para contar, da mesma forma que ela contou na delegacia de polícia, tudo o que aconteceu. Mas ela preferiu ficar em silêncio. É isso, Amaral. Isso foi o que o promotor de justiça explicou pra gente. A gente tenta explicar pra você que assiste também a gente aqui na Velocidade, porque, inclusive, ela escreveu uma carta no dia 12 de maio, que a gente conseguiu ter acesso, assinada pela Kaline Milena. A gente tem uma fala também, ainda do promotor Davi Câmara, falando sobre essa carta, se essa carta foi direcionada ao Ministério Público, que ele disse que essa carta, ela foi, inclusive, incluída nos autos, porque nessa carta ela conta uma outra versão. Mas a gente lembra que no depoimento, aqui durante o julgamento, ela permaneceu calada. Vamos acompanhar, então, a fala do promotor de justiça. E isso geralmente acontece quando uma mulher, por exemplo, ela vai numa delegacia de polícia e ela diz que ela foi agredida pelo companheiro com um soco, aí passa um tempo, ela se arrepende de ter dado aquela versão verdadeira e ela cria uma nova versão. Ela diz assim, não, eu escorreguei e por isso que eu me lesionei no olho, por exemplo. Então, a jovem quis criar uma nova situação fática para justificar a produção das lesões que ela sofreu. Mas, infelizmente, Priscila, como nós não tivemos essa audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público não teve nem oportunidade para debater essa nova carta em juízo, para mostrar que essa carta seria inverídica. Por quê? Porque a vítima, ela não quis participar e não havia testemunhas sobre os fatos. Se houvesse testemunhas sobre os fatos, ou se a vítima narrasse essa nova versão, aí permitiria que o Ministério Público arguísse junto à Justiça que essa segunda versão seria uma falácia e que a primeira que ela deu perante a autoridade policial seria verdadeira. Amaral, a gente está falando de um caso de violência contra a mulher, mais um caso aqui no nosso estado. Fato agora que, de acordo com o promotor de justiça Davi Câmara,